Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Repetirei o texto. A morte e a vida estão no poder da língua. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Senhor já ter falado conosco, usando os teus filhos, teus servos, para nos despertar, nos animar, nos conscientizar no propósito de permanecermos firmes, constantes e abundantes na tua presença. Continue a falar com o seu povo, pois o objetivo deles estar aqui é te louvar, te adorar e ouvir o Senhor falar com eles. E assim temos a plena certeza e convicção de que o Senhor é um Deus vivo e poderoso e que fala com os seus para os alimentar, os fortalecer, os guiar, os dirigir, os orientar e os conduzir pelos caminhos de vitória, os caminhos que te apraz, te glorifica, te engrandece, os caminhos que nos dá vitória. Assim, Pai, vem e a todos abençoe, falando aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Tenha um pouco de paciência, vai ser apenas uma reflexão, mas eu peço a sua atenção. A ciência nos ensina que o nosso planeta Terra, ele tem dois movimentos. Um chamado de rotação e o outro chamado de translação. O movimento de rotação da Terra é um movimento que ela faz em torno dela mesma, como um pinhão girando. Esse é o rotação. O translação é que enquanto ela está girando feito um pinhão, ela também está se movendo em volta do Sol, por isso é o movimento de translação. A velocidade que a Terra ela tem quando ela está no movimento de rotação são 1.670 quilômetros por hora. É algo até assustador que a gente não percebe a Terra girando, mas a velocidade que ela gira são 1.670 quilômetros por hora. Só que além do rotação, ela tem uma translação, que ela vai girando em torno de si e ao mesmo tempo em torno do Sol. E esse movimento que ela faz em torno do Sol, a velocidade que ela vai são 107 mil quilômetros por hora. O tempo que ela gasta para dar uma volta em torno de si mesma são 23 horas, se eu não me engano, 46 minutos. O tempo que ela gasta a 107 mil quilômetros por hora para dar uma volta completa em torno do Sol, ela gasta 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 56 segundos. É por isso que de 4 em 4 anos tem o ano bissexto, que essas 5 horas, 48 minutos e 56 segundos vão se acumulando até tornar-se um dia de 24 horas. Alguém pregando, eu nunca estudei, não achei nenhum relato sobre isso, mas alguém pregando disse que um dia a ciência decidiu contar o tempo de existência da Terra. E nessa contagem, eu não posso lhe afirmar com certeza se foi algo estudado ou foi alguma ficção de pregador. Disse ele que a ciência foi estudar o tempo da Terra e descobriu-se que faltam 2 dias no calendário da Terra. E eles ficaram sem saber porque faltam esses 2 dias no movimento da Terra. A Bíblia nos explica:
Um dia foi aquele que Jó, na sua angústia, ele disse: Deus, que seja apagado o dia que eu nasci, o dia que meu pai foi formado, que minha mãe deu à luz e eu vi ao mundo, que esse dia seja apagado da história. E o outro dia, que não existe na história, é o dia em que Josué orou. E a Bíblia diz que parou o sol e parou a lua. Obviamente que ali foi para que o povo da época entendesse que parou, mas não é apesar que o sol também ele tem um movimento, só que é um movimento de translação, ou melhor, de rotação, girando em torno de si mesmo. E a velocidade que o sol gira são 720 mil quilômetros por hora. Mas se ele parasse, não interferia o brilho na terra. Mas aí foi para que a gente entendesse. Só que quando a Bíblia diz que Josué orou e a terra parou, diz que foi por quase um dia inteiro. Então não foi um dia completo. Então ficou faltando uma fração para que aquele dia fosse inteiro. Aí o que é que eu faço para completar esse dia que Josué orou e o sol parou, mas o dia não foi completo? Aí eu vou lá para o rei, se eu não me engano, Ezequias, que o profeta diz para ele pedir um sinal a Deus. E Deus dá a deixa, diz que ele pode pedir que Deus avance 10 graus no relógio, ou volte 10 graus no relógio, ou adiante 10 graus no tempo, ou volte 10 graus no tempo. Aí ele disse: avançar é fácil, porque de toda forma o relógio está indo para frente, eu quero que ele volte 10 graus no tempo. Aí o que ficou faltando no dia de Josué se completou nessa hora. Então faltam 2 dias no calendário do mundo. Mas o que eu quero falar para os irmãos é o seguinte: a terra em toda a sua existência, pelo menos no relato bíblico, só parou uma vez. Deus pode fazê-la parar? Com certeza pode. Mas o que eu quero falar para os senhores e para as senhoras é que o seguinte: que a terra não vai parar por causa da sua luta. Ah, mas a minha vida está uma tristeza. A terra vai continuar a 107 mil quilômetros por hora em volta do sol e a 1670 em volta de si mesma. Ah, pastor, mas eu perdi o emprego. A terra vai continuar girando. Mas eu adoeci. A terra vai continuar girando. Mas o meu marido está querendo ir embora. A terra vai continuar girando. Ah, porque a minha vizinha está com raiva de mim. A terra vai continuar girando. Ah, porque cortaram a minha água. A terra vai continuar girando. Não é porque você caiu que a terra vai parar para esperar você se levantar. Não é porque você está cansado que a terra vai parar para esperar você descansar. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: você não pode parar em meio às lutas e às provas, porque o mundo vai continuar girando, acontecendo. Se você parar, é você que vai perder o seu milagre. Não adianta você ficar reclamando, mimizando, xingando, não vai resolver nada, meu irmão. Não vai resolver nada você reclamar do presidente, não vai resolver nada você reclamar do prefeito, não vai resolver nada você reclamar do pastor, não vai resolver nada você reclamar porque o sol está quente ou está frio. Não vai resolver. O que vai resolver é você levantar a cabeça e lutar pelo seu milagre e pela sua vitória. O paralítico não desistiu. A mulher do fluxo de sangue não desistiu.
porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Porém, queridos, veja o texto que li: a morte e a vida estão no poder do que se fala. Quando eu falo isso, apesar do que eu falei até o momento, eu procuro entender a sua dor e o seu sofrimento. Eu disse que era uma reflexão, me dê um pouco da sua atenção. Em março de 1993, eu fui trabalhar na capital, em Maceió, em uma rede de supermercado chamada Bom Preço. Com 8 meses que estava lá, me converti ao Evangelho. Mas antes disso, a minha mãe discutiu com meu pai e foi morar em Maceió, onde eu estava morando. Ela e mais 5 irmãos. O meu pai era mais velho do que a minha mãe, acho que uns 25 anos, eu não tenho certeza, mas ela casou-se com 13, ele já tinha mais de 20 já, não lembro com exatidão. E isso, com o tempo, penso eu, e eu vi algumas cenas, gerou algum ciúme no meu pai, ele já com a idade, a minha mãe nova ainda. E era um problema, era muitas discussões, muitas brigas, e era muita confusão dentro da nossa casa, era aquele tumulto. Até que ela não aguentou mais. Eu estava com poucos dias que estava em Maceió, talvez uns 12 meses, 3, eu não lembro com certeza, morando em um quarto, que eu acho que dava a largura de 4 cerâmicas dessa, eu acho que daqui ali para coluna, cabia só uma cama de solteiro, um fogãozinho numa boca, uma mesinha, uma estantezinha que eu mesmo fiz, e de repente chegou a minha mãe com mais 5, mais 2 irmãos, 3 irmãos e 2 irmãs, e lá decidiram ficar. E claro que eu abracei a minha mãe, recebi minha mãe. Era tão pequeno o local que na hora que a gente ia dormir, depois que se deitava, não se levantava mais ninguém, porque deitava todo mundo no chão. Se tivesse ido ao banheiro, fosse logo. E quando foi um dia, eu tinha ido para o culto, e para ir para casa eu passava por uma rua ali no Jacintinho, onde lá é feira todo dia, e ficava várias bancas encostadas na estrada. E quando eu ia passando, eu vi que uma das minhas irmãs estava se beijando com um homem casado. Meu Deus do céu, aquilo me deixou triste, angustiado. Eu cheguei em casa, peguei a chave da porta e fechei a porta e guardei a chave. Daqui uns momentos elas chegaram, batendo na porta. Mãe, a minha mãe se levantou para abrir a porta. E cadê a chave? Onde é que está a chave? Eu calado, com raiva, preocupado, porque a pessoa era próxima lá, e eu fiquei com medo de ter algum problema, alguma confusão, a esposa, enfim. E ela, cadê a chave? Cadê a chave? Procurou. Aí tem uma hora que eu sou meio calado, essa chave está comigo, então me dê, não vou dar não. Eu expliquei a situação, e as minhas irmãs saíram, foram para a casa de outra irmã que eu tenho lá, e dormiram lá. E eu lembro da cena, a minha mãe, ela ficou sentada no canto da parede, encostada, com a mão na cabeça, cabeça baixa. A minha mãe era nova nessa época, eu tentei fazer as contas, eu acho que ela tinha uns 46 anos. E eu tive até ontem lá, e eu ia perguntar isso para ela, e fiquei sem jeito, porque eu lembro que um dia ela conversando com a gente, ela conta essa cena, e ela disse que no outro dia, ela saiu de casa, e foi lá para o Jacintinho, lá de frente a antiga sede de Madureira, tem um viaduto, e ela disse que ficou ali, e a vontade dela era pular daquele viaduto e acabar com o seu sofrimento. Obviamente, se ela tivesse feito aquilo, eu não iria saber a razão, não iria ficar com remorso, mas hoje, eu sabendo que isso seria uma das causas, eu iria viver o resto da vida sem me perdoar. Eu até imagino, separou do marido, morando
com 6 filhos em um quartinho. Eu era o único que estava trabalhando na época, uma grande dificuldade. Ela tem 3 casas em Capela, irmãos, 3. Foi morar no quartinho lá comigo, passando toda aquela dificuldade. Imagine, separada do marido, sem renda, sem dinheiro, dependendo do filho, e ainda passando por aquela situação. Eu começo a sentir a dor e a tristeza. Eu sei que em algum momento eu posso falar alguma coisa que machuque alguém, que fira alguém, até sem intenção, mas mesmo sem intenção machuca, mesmo sem intenção fere. Então, quando essas histórias vêm à minha lembrança, meu irmão, aí eu lembro da Bíblia: a morte e a vida estão no poder da língua. Glória a Deus. Dentro da ira, da raiva, do ódio, você fala algo ou faz algo, e esse algo pode gerar naquela pessoa o desejo de morrer, o desejo de matar-se, de se matar. Você não sabe a força e o poder que vai ter uma palavra maldita, mal falada, mal expressada. Pode acabar com a vida de alguém, pode ser o motivo para acabar um casamento, alguém se matar, simplesmente porque você quer satisfazer a sua ira, a sua cólera, a sua vontade, o seu bel prazer, a sua alegria de vê-lo sofrer, vê-la sofrer. Então você vai e fala. Eu sou em alguns momentos duro com os meus filhos, mas muitas das vezes quando eu me ajoelho, eu digo: Deus, não permita que Satanás coloque na mente deles uma revolta contra a própria vida, contra a vida do pai, ou sinta um desejo de morrer, de se matar, ou entrar em uma vida sem retorno, por causa de uma palavra, por causa de uma atitude que nós, por nos acharmos superiores ou melhores, rebaixamos, pisamos e humilhamos. E não queremos saber se vai machucar, se vai ferir, se a pessoa vai morrer, vai se matar, vai se acabar. Simplesmente. Então, quando eu lembro da cena da minha mãe sentada lá no canto, de cabeça baixa, e saber que ela foi para a beira de um viaduto, querendo pular, para dar um basta na sua dor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem horas que nós enfrentamos situações, ouvimos questões que nos enche de ira, vontade de reagir, de falar, de tomar decisões, que é para a gente desestressar e desabafar aquilo que estamos sentindo, porque aquilo está nos incomodando e nos machucando. Mas às vezes, meu irmão, às vezes, minha irmã, e eu acredito que a maioria das vezes, a dor que você vai sentir e vai suportar e vai aguentar, ela vai ser bem menor do que a dor que eu e você iremos sentir se não soubermos medir as nossas palavras. É melhor você sentir essa dor, controlar essa raiva, essa ira, essa vontade de desabafar, de desestressar, de ir lá e tomar providência. Talvez essa dor seja bem menor do que as consequências da palavra falada fora do tempo. Porque a vida e a morte estão no poder da língua.
A vida é uma escola, é um professor que nos ensina. Então todas as nossas ações, até mesmo as reações, precisam ser pensadas. Quando você tiver, irmão, a oportunidade de pensar no que vai falar, pense 1000, pense 10.000, pense 100.000 vezes, para que você ache a melhor forma de falar. Se você precisar agir, reagir, tomar uma atitude e tiver tempo para pensar, pense 1000, pense 10.000, pense 100.000, pense 1.000.000 de vezes. Obviamente que haverá situações que você precisa agir imediatamente, mas se você tiver a oportunidade de pensar, de refletir, pense, porque depois que você falar, está falado. Depois que você fizer, está feito. Palavra dita e pedra arremessada e flecha atirada, diz o provérbio chinês, não volta mais atrás. Olha, você que é casado, ou você que pretende casar, está no processo, quem está casado de novo, vigia. Por quê, pastor? Porque depois que você fizer algo impensado, falar algo impensado, aquela ferida pode até cicatrizar, mas a cicatriz vai ficar para sempre ali. Às vezes, no impulso, na empolgação, você toma uma atitude e vai gerar na pessoa uma desconfiança. A mulher parece-me, eu não sou mulher, não tenho como falar com certeza, parece que ela consegue esquecer ou fingir. Já o homem, ele esquece, mas na hora que ele quer fazer um afago, um carinho, comprar um presente, alguma coisa, logo parece que é Satanás, coloca na cabeça, aí ele se lembra, eu ia levar esse presente para ela, mas agora eu me lembrei que teve uma vez. É logo isso. Aí você vai vir para sempre com essa dor, com essa angústia, com essa tristeza, com esse vazio, com essa frustração, com essa decepção, com essa, essa coisa consumindo. Então você precisa ter equilíbrio. Deixa alguém lhe chamar de tolo, deixa alguém lhe chamar de frouxo, deixa alguém lhe chamar de mole, deixa alguém falar o que quiser falar, mas pise sabendo que está pisando em lugar firme, sólido, pise consciente, ande seguro, não se deixe levar por conversa, não se deixe levar por influência de A ou B ou C, faça o seu caminho consciente na presença de Deus. Glória a Deus. A vida e a morte estão no poder da língua. Na verdade aqui diz a morte e a vida. Porque parece que a língua, ela gera mais morte do que vida. Só que o doutor Tiago nos ensina e nos diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Você não pode, com a mesma língua que você louva a Deus, amaldiçoar o seu irmão. Está escrito, é Bíblia, eu estou pregando a Bíblia para os amados. Então, ou a sua língua, ela promove morte ou promove vida.
ela não é habilitada para promover os dois, ou ela promove vida ou promove morte. Mas eu tenho para mim que estou diante de uma igreja que está sendo preparada, habilitada, trabalhada, lapidada, condicionada a produzir vida através da sua língua, através do que ele fala. Louvado seja Deus. Como é triste, amados irmãos, como é doloroso. Talvez vocês já perceberam que se alguém cria alguma situação que possa até me desagradar ou me desgastar, eu fico meio recuado, e é exatamente preocupado para não falar além do que seja necessário falar, porque talvez os senhores não entendam, não saibam, mas eu vou repetir: a vida e a morte estão no poder da língua, no que se fala. O que eu falo pode produzir morte e também pode produzir vida, pode produzir vida e pode produzir morte. Então, no que eu vou falar, eu vou gerar essas duas situações. Eu posso animar ou eu posso desanimar a pessoa, eu posso alegrar ou entristecer a pessoa, eu posso levantar ou eu posso derribar a pessoa, eu posso dar vida ou eu posso matar a pessoa. Mas eu creio na noite desse dia que o Espírito do Senhor, que é Espírito de vida, Ele está sobre nós, e nós seremos aqueles que iremos falar. O triste vai se alegrar, o desanimado vai se animar, o caído vai se levantar, o vazio vai ser cheio, o fraco vai ficar forte, o derrotado vai receber vitória, porque nós vamos falar a palavra de vida, de vida, de vida e de vida. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Repito, o que você falar pode matar, mas também pode dar vida, meu irmão. O que é que você vai escolher? Falar para matar ou falar para dar vida? O que é que você vai escolher? Falar para entristecer ou falar para alegrar? Falar para desanimar ou falar para animar? Oh glória! Está em mim você a capacidade, irmãos. Cabe a nós desenvolvermos. Então a sua vida, o seu casamento, sua família, o seu trabalho, o seu caminhar está dependente das suas palavras. Se elas vão promover vida ou vão promover morte, se vão gerar vida ou morte, alegria e tristeza. Quando você fala em casa, sua mulher fica alegre ou fica com raiva? Quando você fala, o seu marido diz: oh meu amor, diz: ah filha do Satan. O que é que ele diz? O que é que ela diz quando você fala? Faça feito eu, meu irmão, eu nem falo. Vai que eu fale besteira, porque a vida e a morte estão no poder da língua, está no poder do que você fala, meu irmão. Então, se você tiver essa capacidade, essa habilidade, essa intenção, com certeza Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar.